Boa tarde, então a gente está aqui para resolver uma questão da SPSEX 2018, questão 7, tá? Ele fala que na figura abaixo a equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3, tá? Essa circunferência aí. Então a gente sabe que o centro dessa circunferência é a origem, tá? Porque não tem nenhum número aqui com x nem com y. E o raio dela é a raiz quadrada de 3, que é raiz quadrada de 3 mesmo, tá? E a reta suporte do segmento MN tem coeficiente angular igual a raiz de 3. Então a reta suporte, a reta a gente escreve isso aqui, né? Y é igual a mx mais n. Só que ele fala que o coeficiente dela angular, né? Coeficiente angular igual a raiz de 3. Então o m é o x, que é a raiz de 3, né? O m é a raiz de 3. Y é igual a raiz de 3x mais n, que é o coeficiente linear. E a gente sabe que essa reta, essa aqui a origem do sistema, né? O ponto O. Então o m é quem? Ele vem a raiz de 3 para a esquerda, então vai ficar o ponto menos raiz de 3, né? E 0. A gente sabe que a reta passa por esse ponto aí. Vou colocar até de canto vermelho aqui do lado. Ela passa pelo ponto menos raiz de 3, tá? 0. Tá ok? Então a gente vai calcular de novo. Essa aqui eu vou chamar de passo 1. Já sei que o valor de m é igual a raiz de 3. Agora falta descobrir o valor de n, né? Menos raiz de 3, 0. Passo 2. Y é igual a mx mais n. Calculando no ponto menos raiz de 3, 0. Então no lugar do y, 0. No lugar do m, raiz de 3. No lugar do x eu coloco quem? Menos raiz de 3, né? Mais n. Então 0 vai ser igual, mais com menos dá menos, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Menos 3 mais n, isso quer dizer que o n é igual a 3. Então essa reta é quem essa reta? Vou chamar ela de reta R, né? R, y é igual a raiz de 3x mais 3. Tá ok? Raiz de 3x mais 3. Aí depois que eu descobrir isso tudo, eu posso descobrir em que ponto que ele está cortando aqui em cima, né? Em que ponto? Se eu descobrir que ponto que ele está cortando aqui em cima, a partir do momento que essa reta girar, né, o volume do sólido gelado pela rotação do trapézio MNOP, essa reta vai ficar girando aqui assim. Ou seja, eu vou ter um tronco de cone. Ele quer saber o volume, não é isso? O volume do sólido. Vamos ver como é que faz isso daqui. Tá? Esse ponto que eu já sei quem é, só falta aquele ponto lá de cima. Tá? Então, esse ponto, ele está passando em que altura? Está passando a altura P aqui em cima, que é quem? Bom, não dá pra saber assim não, porque eu já ia falar que tá passando aqui no raiz 3, mas não é verdade. Ele passa um pouco abaixo do raiz 3, então a gente vai ter que calcular. Tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar a equação dessa circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 3. No lugar do y, eu posso colocar esse valor aqui. Vai ficar o quê? X ao quadrado mais a raiz de 3x mais 3 ao quadrado, que é igual a 3. Ou seja, x ao quadrado mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo mais o quadrado do segundo, que é igual a 3. Ou seja, x ao quadrado mais 3x ao quadrado dá 4x ao quadrado, tá? Mais quem? 6 raiz de 3x. E esse 9, o 3 com sinal de nem vai ficar menos, né?
mais 6 é igual a 0. Eu posso simplificar, dividindo todo mundo por 2. Vai ficar 2x ao quadrado mais 3 raiz de 3x. Mais 3, que é igual a 0. Tá? Agora é só calcular essa raiz quadrada aí. 3 raiz de 3x. A gente sabe que o A é 2. O B é 3 raiz de 3, né? E o C é o 3. Então vai ficar aqui quem? Que o x é igual a menos b. Mais ou menos b ao quadrado. B ao quadrado vai ficar o quê? Menos 4 vezes A vezes C. Sobre 2 vezes A, né? X vai ser igual a menos 3 raiz de 3. Mais ou menos raiz de 3, não é isso? Que é 27 menos 4 vezes 2, menos 24 dá 3. Sobre 4. Ou seja, a gente vê que o x1 é quem? É menos 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 sobre 4 é o 0, que a gente já sabia, né? E o x2, menos 3 raiz de 3 menos raiz de 3 dá o quê? Menos 4 raiz de 3 sobre 4, tá? Então que vai ser igual a quanto? Menos 4 raiz de 3, não, que vai cortar o 4 com 4, né? Vai simplificar. Vai ficar só o menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3. Então aquele ponto lá em cima é o menos 3 raiz de 3. Então a altura dele vale quanto? Tá? Se ele é menos raiz de 3, aqui pro lado direito, quando ele vier bater aqui, vai ser quem? Mais raiz de 3. Agora falta descobrir qual a altura, né? E esse ponto aqui, ó, que ele vai vir pra cá, né? E depois ele vai vir fazer o quê? Vai vir pra cá também, ó. Vai cortar aqui nesse ponto. Se o ponto da esquerda ali, tá? Ele fala que é raiz de 3, né? Deixa eu ver, Então esse lado direito é o ponto raiz de 3, tá? Raiz de 3, 0. E esse aqui vai ser o menos raiz de 3, 0. E a altura que eu descobri ali, então a gente descobriu 2 pontos aqui, né? Teve um erro aqui, porque menos 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3, né? Eu falei que deu 0 aqui, mas não tá certo. Menos 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3 sobre 4. Dá menos raiz de 3 sobre 2, tá? Menos raiz de 3 sobre 2. Então onde está esse menos raiz de 3 sobre 2? 1 é menos raiz de 3, né? É aqui em cima, aqui do lado direito, menos raiz de 3 sobre 2. Esse ponto N aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. E o ponto Y que eu não sei quem é. Tá? Então do lado de cá, vai ficar sendo quem? O X raiz de 3 sobre 2 e o Y, que eu também vou descobrir aqui agora. Então vamos lá descobrir quem é o Y, tá? Eu pego esse X que é raiz de 3 sobre 2 aí e substituo lá no Y. O Y é aquele valor ali, ó. Y é igual a raiz de 3x mais 3. Vamos lá. Y é igual a raiz de 3x mais 3, né? Ou seja, aí eu vou pegar o x sendo esse valor aqui, ó, para x1, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então vai ficar y é igual a raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2, né? Mais 3. Então vai ficar o que? O y, que é igual a menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Menos 3 sobre 2 mais 3. Então menos 3 sobre 2 mais 3 é como se fosse menos 1,5 mais 3, que dá 1,5.
y vai ser igual a 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2 só pode ser aquele valor que está lá na parte de cima, né? E na parte de baixo vai ser y0, tá? Chamar isso aqui de passo 1, chamar isso aqui de passo 2 aqui agora, descobrindo o valor dos y, né? Y é igual a raiz de 3x mais 3. Aí eu quero descobrir para o x2, que é igual a menos raiz de 3. Então vai ficar y é igual a raiz de 3, no lugar do x eu coloquei menos raiz de 3, né? Mais 3, ou seja, y é igual, mais com menos é menos, menos 3 mais 3, que é igual a 0. Ou seja, um y é 3 sobre 2, outro y é 0. Então lá em cima só pode ser o 3 sobre 2. 3 sobre 2. Então esse aqui vai ficar um tronco de cone, tá? Aqui na base, deixa eu até desenhar um tronco de cone aqui, ó. Seria formas, deixa eu desenhar um tronco de cone, vai ficar assim mais ou menos, né? Na parte de cima, eu posso até pegar aqui, ó, desenhar esse tronco de cone aqui, alinhar os dois, tá? Para alinhar o cone, tá? Deixa um pouquinho para a esquerda. Tá alinhado. Então essa distância daqui de baixo, que vai do menos raiz de 3 até o raiz de 3, tá? Tá 2 raiz de 3 de distância, não é isso? Ou seja, daqui para cá, tá 2 raiz de 3 de distância. Ou seja, o raio dele é só raiz de 3. E aqui na parte de cima, a distância vai de quanto até quanto? Menos raiz de 3 sobre 2 com raiz de 3 sobre 2. Então vai ser só raiz de 3. Tá? Então essa distância aqui de cima é raiz de 3. Qual a fórmula do tronco de cone? Então a fórmula do volume é πh sobre 3, r ao quadrado, mais rzinho, rzinho, mais rzinho ao quadrado. Então o rzinho aqui, tá? A gente vai falar que é a raiz de 3 sobre 2, tá? E o rzão vai ser só a raiz de 3. Então o volume vai ser igual a π. A altura, a gente tem que ver aqui em cima, né? 3 sobre 2, né? Porque é do 0 aqui até o 3 sobre 2 para o y. Tá? Π vezes 3 sobre 2 sobre 3. Rzão ao quadrado. Então vai ficar o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais o rzão, que multiplica pelo rzinho, tá? Mais quem? Rzinho ao quadrado. Então o volume vai ficar igual. Ó, 3 sobre 2 sobre 3. 3 sobre 2 sobre 3, né? Vai ficar o quê? 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2, né? Então vai ficar o π sobre 2 vezes raiz de 3. Quanto que é raiz de 3 ao quadrado? É o próprio 3, não é isso? Que multiplica 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 mais 3 sobre 2. Mais raiz de 3 ao quadrado é 3 sobre 4. Ok? Então o volume vai ficar sendo igual a π sobre 2, que multiplica. Quanto que é 3 mais 3 sobre 2 mais 3 sobre 4? Coloca 1 aqui embaixo. Dá 4, dá 2, dá 1. 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 3 dá 6. E 1 vezes 3 dá 3, né? Tudo isso aqui sobre 4. Ou seja, o volume vai ser igual a π sobre 2, que multiplica 2 mais 6, 18, mais 3, 21 sobre 4, né? 21 sobre 4. Então, o volume, vou botar até para cá de canto vermelho, ó. O volume vai ser igual a 21π
sobre 8. 21π sobre 8. Então aqui é a resposta correta, letra B, né? 21π sobre 8. Muito obrigado aí. Boa noite.